Olá, pela graça de Deus, nesta hora nós vamos agora começar mais uma palestra bíblica, a palavra de Deus, que é o nosso pão espiritual, né? Que é muito importante para todos nós. Vamos fazer uma pequena oração. Querido Pai, muito obrigado pela oportunidade que está nos dando de vida e saúde e falar um pouco da Tua palavra. Dá o Teu perdão, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, a proteção, o entendimento para que eu possa falar de acordo com a Tua palavra e os ouvintes possam entender e aceitar a Tua palavra como a verdade, em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós vamos falar um assunto muito bom, um assunto que chama a atenção a muita gente, né? A origem do mal. Você já viu falar como foi que o mal se originou? Na palavra de Deus nós temos aqui algumas partes, né? Que vai nos mostrar como o mal se originou. Aqui nós vamos começar com o Apocalipse, no capítulo 5 e o verso 11, que diz assim: E vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Então, João aqui na sua visão, ele viu muitos e muitos anjos, milhares e milhares e milhões. A questão dos anjos no céu é uma quantidade que ninguém pode contar, né? Ela é impossível de contar. Mas aí a Bíblia diz que existe, né? Muitos e muitos anjos. E no meio desses muitos anjos, teve um que não ficou satisfeito com sua posição, né? E cobiçou o trono de Deus. Incrível isso, né? Se o céu é lugar de paz, de harmonia, de amor, como é que o mal surgiu lá? A gente não tem como explicar como esse mal surgiu lá no céu. A Bíblia só revela que ele surgiu, né? Lá no céu. Através de um anjo, querubim, que tinha uma alta posição, segundo a Bíblia. Ele se rebelou. Começou a fazer, como é que falamos aqui na terra, a cabeça dos anjos, né? Lá no céu. E a Bíblia diz que ele enganou a terça parte dos anjos do céu. É brincadeira? Não é fácil não, viu? E aqui no capítulo de Apocalipse, também tem mais uma passagem aqui, capítulo 12, nós vamos ler mais uma passagem aqui sobre o assunto dos anjos. Como é que começou? E o verso 9, verso 7 a 9, diz assim: Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Foi expulso o dragão, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, com ele os seus anjos. Então nós vimos aí, né? O que a Bíblia diz, como é que está falando aqui, como é que se originou o mal. Esse anjo, chamado, que o nome dele é Lúcifer, que significa anjo de luz e fé, se tornou um dragão, uma antiga serpente, conhecida como Satanás, Diabo. E ele está solto aí, né? Pelo planeta Terra. Diz que não se achou mais o lugar dele no céu. E ele foi expulso com os anjos que acreditou na mentira dele, né? Imagine. Se os anjos do céu, que não tinha pecado, acreditaram num cara desse, num anjo desse mentiroso, imagine os pecadores, né? E o mundo aí está cheio do engano dele. Ele diz que ele engana muita gente. Se ele enganou os anjos do céu, né? Vamos ler mais aqui, Rafael. E o verso 9, mais uma vez.
E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, ele seduz a humanidade. A antiga serpente que enganou Eva lá no céu, aliás, desculpe, lá no Éden, é o mesmo que está aqui no mundo, enganando todo mundo. Ele enganou os anjos do céu, enganou Eva mais Adão, e aí eles pecaram. Aí nós não herdemos a culpa de Adão mais Eva, mas herdemos as consequências. E aí agora nascemos no pecado, e aí vivemos aqui nessa luta para sobreviver, né? E o dragão está aí seduzindo as pessoas. E diz a Bíblia que ele seduz os reis da terra, os poderosos. Ele não procura seduzir só aqueles pecadores fracos, não, pobres, não. Ele usa mais os poderosos, que têm o poder na mão, para enganar e fazer e oprimir o povo através deles. Como nós vemos aí, tem muitos países aí que oprimem as pessoas, né? Países comunistas, ditadores, países onde a palavra de um só vale por todo mundo. Os outros não podem falar nada, que se falar é castigado. Isso são ideias de Satanás, o sedutor, que seduz as pessoas, né? Seduz o ser humano, seduz os ricos da terra, os poderosos, para oprimir os pobres. Infelizmente a realidade é essa, né? Agora nós vamos aqui para Gênesis, no início, né? O livro de Gênesis, ele fala também alguma coisa aqui importante para nós a respeito do assunto, né? Gênesis 3, e o verso 1 a 5. Diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore do que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocarei nela, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrerás. Então nós vemos aí, né? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então nós vemos aí, né? A serpente puxou a conversa com a mulher, perguntando, que ele já sabia, né? Que Deus tinha proibido o casal de comer aquela árvore, né? Não é que a árvore fazia mal a ninguém, era uma questão de obediência. Era uma prova que Deus botou para eles. Aí o que a serpente disse? Não, vocês não vão morrer. Certamente não morrerás. Porque Deus sabe que no dia que vocês comer, vocês vão ser igual a Deus. Vão ficar sabidos, conhecer o bem e o mal. Aí o que aconteceu? Aí a dúvida entrou na cabeça de Eva. Será que Deus está escondendo alguma coisa da gente? Não falou nada pra gente? E aí quando ela começou a ter dúvida, aí foi fácil para Satanás derrubar. Então, uma das coisas que mais Deus não gosta é você duvidar dele. E o casal Adão e Eva duvidou a palavra de Deus. Aceitou a mentira de Satanás e caiu no pecado. E hoje nós vivemos da situação que vivemos. Por causa do pecado de um casal de pessoas, né? Toda a humanidade nasce contaminada já com o pecado. Então, Apocalipse chama ele lá de quê? Da antiga serpente. Qual é a antiga serpente? Essa aqui do Éden. Que chegou lá e enganou Eva. Ele não é brincadeira, viu? Não devemos brincar não, porque ele enganou os anjos que não tinham pecado. Imagine nós pecadores. Se a gente não se apegar à palavra de Deus, não se firmar nela,
procurar estudar ela direto, procurar seguir o que ela nos ensina, o que ela nos manda, que tudo que Deus mandou escrever aqui na palavra é para o nosso bem. Deus não é beneficiado com isso aqui não, quem é beneficiado somos nós. Agora nós temos que acreditar, nós temos que aceitar e temos que pôr em prática em nossas vidas, para que o poder de Deus atue em nossas vidas e nós mesmo como pecadores vivemos uma vida sem pecado, sem cometer pecado, né? É dizer, na prática do pecado. Porque pecador todos nós somos. Agora, existem pessoas que o estilo de vida dele é pecador direto. Vive pecando direto. Para ele, a satisfação dele é pecar. E existem pessoas que não têm tanto prazer no pecado, né? E vivem sua vida regular. Sendo pecador, mas sem cometer tanto pecado. Você vive numa prática de pecado, né? Então é isso que a palavra de Deus nos ajuda a fazer, né? E aqui nós vamos ler mais uma parte aqui do livro do profeta Isaías, que ele tem também uma mensagem aqui a respeito desse anjo, né? Que caiu lá do céu, com os demônios, né? Os anjos que ele enganou, a gente é conhecido como demônio. E então aqui Isaías, no capítulo 14, e o verso 12 a 14 também fala a respeito dele. Que diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. É para isso. Olha a ilusão que ele criou dentro dele, de querer ser igual a Deus. Então aqui a Bíblia, o profeta Isaías escreveu, que Deus revelou para ele, que ele era um querubim, né? Era um anjo, né, prestigiado no céu. Aí ele caiu, como diz lá em Apocalipse, né? Não achou-se mais lugar dele no céu, com seus anjos, e desceram para aqui para a terra. E aí o que é que ele pensou dentro do seu coração? Eu vou exaltar o meu trono, vou fazer um trono acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Veja, você já conhece alguém que tem esse tipo de orgulho? Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O pessoal da Torre de Babel foi assim. Vamos fazer uma torre que chegue ao céu para nosso nome se tornar célebre, né? Duvidando da palavra de Deus, desfazendo da palavra de Deus. Aí Deus chegou, confundiu as línguas, foi tudo por terra, e a fama deles até hoje não apareceu, nem vai aparecer. Morreram tudo. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele é um sedutor. É um anjo do mal. Ele caiu lá do céu porque ele começou a praticar o mal lá no céu. E a cobiça, a inveja, é um dos piores pecados que ele cometeu. Cobiçou o trono de Deus. Cobiçou ser igual a Deus. E ainda na sua ousadia disse que ia fazer um trono acima das estrelas e ser semelhante a Deus. Olha, veja só. Semelhante quer dizer igual. Tem cabimento um negócio desse? Então esse anjo caído foi o culpado de criar todo o mal que existe hoje na terra. Que a Bíblia diz que todos pecaram. Nenhum ser humano na terra vive sem pecar, sem ser pecador também. Só o único homem na terra que não pecou foi Jesus, Deus homem, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. E Satanás, ele não vem conversar com você, não. Ele manda as pessoas, os líderes religiosos, os líderes políticos, os líderes mundiais, com aquelas conversas bonitas,
que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, tome muito cuidado. Procure a palavra de Deus. Nós estamos aí vendo nas redes sociais, em todos os lugares, uma tal de agenda, né, da ONU, agenda 2025, outros falam 2030, 2000 não sei quanto. Os homens querendo se unir para salvar o planeta. Oh, que ilusão, né? Não tem homem no mundo que salve esse planeta, não. Esse planeta já está fadado, julgado, condenado para destruição. Os homens só têm ilusão, só tem conversa. Não tem jeito, não. Ninguém salva esse planeta. Só quem salva é Deus. Mas para Deus salvar o planeta, os homens têm que querer. Como que eles querem? Se entregar nas mãos de Deus. Começar a obedecer a palavra de Deus. Cadê eles querem? Não querem. São iludidos por Satanás. Entendeu? Seduzidos. E aí Satanás coloca no coração deles que eles têm condições de se unir e resolver o problema da Terra. É aquecimento global, é não sei o que isso, é não sei aquilo. Meus irmãos, não acredito nessas ilusões não, meus irmãos. Que homem nenhum conserta esse planeta Terra, não. A Bíblia diz que depois que Jesus voltar, vai ter 1000 anos no céu. Depois dos 1000 anos, ele vai queimar toda essa terra. Com o diabo, seus anjos, a besta, e o falso profeta, o inferno. Diz que vai ser tudo jogado no lago do fogo e queimado. No lago de fogo. Aí tem gente que ainda se ilude que alguém pode salvar esse planeta. Nunca isso vai acontecer. Esqueça isso. O plano de Deus é nos levar para o céu. Nos tirar desse mundo de pecado. Morar com ele 1000 anos no céu, como diz a Bíblia. Depois que ele queimar tudo, diz a Bíblia que ele vai fazer novo céu e nova terra. Não é? Para nós morar. Todos os salvos que acreditarem e confiarem na sua palavra. Vai morar aqui na terra, mas na terra renovada. É o novo Éden, com a nova Jerusalém dentro. A capital, né? Vai ser a nova Jerusalém, da nova terra. Isso é maravilhoso. Agora você tem que acreditar, né? E aceitar. Não ficar se iludindo com as astúcias de Satanás. Porque ele vem de várias maneiras iludir as pessoas. E ele usa pessoas e as pessoas usam até a Bíblia para desfazer da palavra de Deus. Eu conheço muitas pessoas que se diz religiosos e desfazem a palavra de Deus. Não acredita nisso, só o que vale é o Novo Testamento, ouviu pela graça, e aqui no Antigo Testamento era pela lei. Nunca existiu isso. Toda a vida o ser humano foi salvo pela graça. Nunca existiu essa ideia de ser humano salvo pela lei. A lei, se depender da lei, a Bíblia diz que se confia na lei vai ser tudo condenado, que a lei não salva ninguém. A única salvação da humanidade é Jesus Cristo. Esse sim. Agora, para você provar que tem Jesus Cristo como seu Salvador, você é obediente. A obediência é a lei de Deus. A maioria das pessoas, não precisa guardar a lei, mas não. Sou salvo pela graça. Vá se iludindo. A Bíblia ela é um todo. Existem algumas coisas na Bíblia que já se cumpriu, né? Algumas profecias, como o sistema antigo de Israel de sacrifício e outras coisas, tudo bem. Mas dizer que o Velho Testamento não vale mais, que está pela graça, que não precisa guardar a lei, e se torna um iníquo, né? E o iníquo é transgressor da lei. Tome muito cuidado, viu? Não se iluda não, porque Satanás é um grande sedutor e ele usa muitas pessoas com a palavra de Deus na mão para enganar os outros. E tem muita gente aí sendo enganada. Infelizmente é a realidade. Se você começar a estudar a Bíblia certinho, você vai descobrir que tem muita gente enganada com as ilusões de Satanás usando as pessoas. Aqui do profeta Ezequiel, nós temos também mais uma passagem aqui sobre esse querubim invejoso, cobiçoso, que queria ser igual a Deus. Capítulo 28 de Ezequiel, no verso 14 e 15. Diz assim:
Tu eras querubins da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Está vendo aí? Satanás ele foi feito um anjo perfeito, igual aos outros. Era perfeito seus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. O que é iniquidade? É a transgressão da lei de Deus. Aí ele começou a transgredir a lei de Deus lá no céu. Porque toda a palavra de Deus aqui é uma lei. Nós temos, para ser bem-sucedidos espiritualmente, nós temos que cumprir tudo o que a Escritura diz. Ela toda já é uma lei em si. A Bíblia é o nosso manual de sobrevivência, de salvação. Não existe outro lugar em que você possa alcançar a salvação. Não. Existem alguns livros que muitos homens conhecedores da palavra de Deus escrevem, que nos ajudam a entender. Existem revistas, né? Que eu tenho lido também muitas revistas boas, livros bons, que nos esclarecem mais o que a palavra de Deus diz, porque são pessoas que estudaram bastante, né? Estudaram o hebraico, estudaram o grego, o aramaico, que são as línguas que a Bíblia foi escrita, né? Aí depois fizeram uma Bíblia só, que é chamada Septuaginta, que é a Bíblia, toda a Bíblia em grego. Mas essa Bíblia é difícil da gente ver, né? Tem mais esses comuns mesmo, né? Então, a gente tem que se apegar à palavra de Deus para não ser enganado. Porque o sedutor está aí. Aí vem uma pessoa, fala alguma coisa da palavra de Deus para você, aí vem outro que não quer que você siga aquela palavra, aí diz, não, isso aí não vale mais nada não. Isso aí já se cumpriu, isso aí o que vale é isso, é aquilo. Aí dá a opinião dele. Isso é coisa muito errada. Não vá por aí não. Vá pela palavra de Deus. Porque o mal está aí para nos enganar. Né? O sedutor está aí. Como eu disse antes, ele não vem pessoalmente enganar você não. Ele usa alguém. Ele sempre usou o ser humano para enganar o outro. Aí hoje nós vivemos em um mundo secularista, né? Que as pessoas pouco acreditam em Deus, pouco confiam em Deus, são quase tudo materialista, né? Não acreditam na palavra de Deus, não acreditam em religião, vive essa vida aí. Aí fica dando opiniões nas redes sociais, programas de televisão, botando a opinião dele acima da palavra de Deus. Ah, meu irmão, a palavra de Deus ela é suprema. Não existe, eu falei no outro programa meu, e vou tornar a repetir, não existe uma verdade igual à Bíblia, palpável em nossas mãos, igual a Bíblia, só a Bíblia. Não existe nenhum igual. A Bíblia é a palavra suprema que existe aqui na Terra, e não há outra verdade além dela. Agora, se você quiser seguir o que os outros dizem, eu sigo o que a Bíblia diz. Né? Se a Bíblia manda eu falar determinada coisa, eu tenho que procurar saber como é que eu faço ela. Agora ficar iludido, esse anjo mal caído aí, como diz aqui em Ezequiel, tem mais um versículo aqui que eu quero ler. Aqui em Ezequiel, no versículo 17, ele diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis, te pus, para que te contemple. Está vendo aí? Ele se olhou e disse, não, eu sou bonitão. Olhou para a sua formosura e disse, não, eu vou ser igual a Deus. Entendeu? Eu sou sábio, eu tenho conhecimento. E tinha mesmo, porque Deus não faz pessoas bobas, né? Deus faz seres inteligentes. Agora, essa inteligência que Ele nos dá é para nós reconhecer Ele como nosso Criador. Reconhecer Ele como o único Deus poderoso e Criador de todas as coisas e mantenedor.
Deus não dá sabedoria aos homens para fazer as coisas erradas, não. Os homens é quem escolhe, né? Como nós vemos aí pessoas que estudam vários anos, filosofias e outros estudos, para dizer que, que o mundo foi evoluído, que os seres humanos foram evoluídos, os animais, mas não tem nenhuma prova, não tem nem como provar. Eles falam isso por quê? Para não aceitar, não acreditar na palavra de Deus. Agora, e você, vai acreditar no que eles dizem? Eu acredito no que a palavra de Deus diz, porque é a verdade suprema. Então, vou ler novamente aqui o verso 17, diz o quê? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que contemple. Então, o que é que ele fez? Se corrompeu. E aí eu lhe pergunto, nós vivemos num mundo de quê? De corrupção. As pessoas não querem ser honestas. Ser honesta hoje em dia é ser otário, é ser idiota. Você tem que ser esperto, tem que levar vantagem. É assim que o mundo vive. Quando você faz o bem a uma pessoa, ainda tem gente que vem te criticar. Para que você fez isso? Ela não merece. Não. E uma das coisas que Jesus Cristo recomendou para os seus filhos cristãos é que ajude os necessitados. Mas quando você ajuda as pessoas, você é taxado de besta. Por quê? Porque são pessoas usadas pelo inimigo, o acusador das pessoas, o sedutor, para desanimar você de querer aceitar a palavra dele, de querer fazer o que é certo. Não é brincadeira não, meu irmão. Temos que tomar muito cuidado, né? Vamos agora para o Evangelho de São Mateus. Aqui ele tem uma passagem muito boa também para nos revelar aqui. Mateus 24 e o verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, até os próprios eleitos. Então, Cristo tem os seus eleitos, né? Aqui na terra. Porque Cristo não ia falar as coisas à toa. Mas, o que é que acontece? Você já deve visto falar, como eu já ouvi, de várias pessoas que diz que são Cristo reencarnado. Você já viu isso? Eu já vi algumas vezes. E em vários países tem esse tipo de gente, aparece esse tipo de gente. Cristo recomendou o quê? Cuidado com os falsos cristos e os falsos profetas. Né? Que são usados pelo demônio, pelo Satanás, pelo sedutor, para enganar as pessoas. E ele tem uma mensagem tão parecida com a verdade que parece até enganar os escolhidos, os eleitos de Deus. Só que os eleitos de Deus, ele não engana não. Porque os eleitos de Deus, eles vão pela palavra. E procura cumprir o que a palavra de Deus diz. Não vai acreditar em conversa de A ou B, não. Por isso que eu estou passando essa mensagem para você tomar cuidado. Porque nós temos o inferno a evitar e um céu a ganhar. E unicamente a maneira de nós ganhar o céu é por Jesus Cristo, obedecendo a sua palavra. Certo? Então devemos tomar muito cuidado, porque é a minha, é a sua, é a nossa salvação que está em jogo. Você precisa se apegar muito a Deus todos os dias, né? Para que Deus lhe ilumine, o Espírito Santo, para você não se iludir. Você ter convicção, né? Do que você sabe, do que você quer. Não ficar acreditando em todo mundo aí. Aqui no Novo Testamento ainda, no livro do 2 Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, no verso 14, também tem uma mensagem muito boa aqui para nós, que diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Está vendo aí? Não se admire, não se engane. E Satanás, ele é muito inteligente, ele é muito astuto. Ele se transforma até em anjo de luz, diz a Bíblia, para enganar as pessoas.
E as pessoas, muita gente acredita, né? Nos falsos profetas, né? Porque se Cristo falou que vai existir falsos profetas, é porque vai existir verdadeiro também. Não existe nada falso sem o verdadeiro. Tem falsos profetas porque tem os profetas verdadeiros. Pessoas que profetizam a palavra de Deus, né? Da maneira certinha como é. É um profeta. Muita gente acha que para ser profeta, você tem que profetizar o que vai acontecer, não sei o que. Não, não existe isso, né? A palavra de Deus diz que profeta é aquele que prega a palavra, ele está profetizando, né? Entendeu? Tem que tomar muito cuidado. Aqui em Efésios, no capítulo 6 de Efésios, e o verso 10 a 18, ele tem uma mensagem muito importante para nós. Preste bem atenção no que está escrito aqui. 10 a 18. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e nem a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os denominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Está vendo a nossa luta como é? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Porque o mal sempre está por aí, né? Tem que tomar muito cuidado. Vem dias mal para a gente tem que estar firme na palavra de Deus. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Inabalável como? Na palavra de Deus, no que ela diz. Estai, pois, firme, cingido-vos com a verdade, revestido-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, abraçando sempre o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Está vendo aí? Aqui é uma mensagem que nos desperta, né? Tome cuidado. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra as forças espirituais do mal que está aí. Satanás e os anjos maus, os demônios. O que a gente tem que fazer? Pegar a palavra de Deus, que é a espada, a fé, ter mais fé a cada dia, pedir fé a Deus, estar sempre em oração por você e pelos outros, estar sempre firme na verdade, é porque ninguém se prepara para o céu com mentira. Aí nem adianta, né? Nem cogitação não tem. Nós temos que se preparar para o céu, mas é com a verdade. Né? Porque Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho para o céu. Uma mentira não tem como. Infelizmente, nós vivemos hoje em dia em um mundo que muitos homens, muitas pessoas inventam seitas, desvio, né? Não, a Bíblia está dizendo que é assim, mas é por aqui nós chegamos no céu também. Não se iluda com isso não, que é tudo mentira, tudo ilusão. Como Satanás iludiu os anjos no céu, ele está iludindo as pessoas na terra. Ele muitas vezes usa a palavra de Deus para enganar as pessoas, interpretando da maneira que eles querem, para estar ao lado do mal. Mas quando você estudar a palavra de Deus e aceitar, procurar praticar a verdade, usar a espada do Espírito, ter mais fé, mais confiança, você vai descobrir o erro das pessoas. E não precisa você falar, não. Você vê que a pessoa está errada, fale a verdade para ela. Não diga que ela está errada, não. Fale a verdade para ela e mostre na Bíblia. Se ela quiser aceitar, tudo bem. Se não, porque com crítica ninguém vai conseguir ganhar ninguém, não. Temos que demonstrar amor, respeito e consideração para as pessoas, né? Somos todos irmãos.
Somos todos filhos de Deus. Então as portas da graça estão abertas aí para quem quiser aceitar. Agora, aceitar com a palavra de Deus, do jeito que a palavra de Deus fala. Não do jeito que eu quero, do jeito que eu penso. Porque tem pessoas que tiram um texto de um contexto e faz uma religião baseada naquilo ali. Mas o nosso cristianismo, nossa fé, ela tem que ser baseada em toda a Bíblia, que é a palavra suprema de Deus. Que essa seja a sua decisão e seja a minha também, a cada dia. Estar aos pés de Jesus, pedindo misericórdia, pedindo perdão, pedindo ajuda. Que Ele não vai me negar, não. Porque todos que vão a Ele abraça. Isso aí eu tenho certeza, né? Que Deus possa nos abençoar, nos dar mais sabedoria e força para que possamos procurar servir Ele e fazer a sua vontade. E vou deixar aquela frase, né? Eu sempre deixo no final das minhas palestras. No dia que você aceitar Jesus como seu Salvador pessoal, as suas atitudes nunca mais serão a mesma. O Espírito Santo de Deus vai mudar suas atitudes e você vai ser uma pessoa totalmente diferente, com bons modos, bons costumes, a aprender a amar, a perdoar, a aceitar as pessoas do jeito que elas são e viver uma vida de santidade para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém? Fiquem com Deus.